Já tem um tempo que a Agricultura BR tem falado a respeito aqui dessa questão da carne suína na China. A China é o maior consumidor do mundo e por conta da China ser o maior consumidor de carne suína do mundo, e aí é um consumo ali na casa de 50 milhões de toneladas, por conta disso, a carne suína é a mais consumida no planeta inteiro, porque é o maior país do mundo, não há dúvidas em relação a esse fator. Mas um outro tema é em relação à peste suína africana, que tem, de certo modo, dizimado os rebanhos chineses. E olha, quando eu falo dizimado, ou é por morte causada diretamente pela doença, pela peste suína, ou ainda pelo chamado rifle sanitário. Muitos animais vão ter que ser abatidos e estão sendo abatidos por conta dessa questão. Para se ter uma ideia, e eu vou fazer aqui um estudo, porque eu vou chegar para você e vou responder perguntas do telespectador que tem perguntado sobre o mercado de soja, das oportunidades, vou falar também dos Estados Unidos, que vendeu muito mais carne chinesa, carne suína para os chineses nas 2 últimas semanas. Mas antes, eu vou trazer um contexto para você. Olha só, o último levantamento internacional que nós temos, eu trouxe aqui há cerca de 12 dias, e era do Rabobank. E o Rabobank falava a seguinte questão: vai ter um abate sanitário ou morte entre 150 milhões até 200 milhões de cabeças de suínos na China. Sabe o que isso representa? A metade ou até mais que a metade. E é o que eu vou trazer agora. Para trazer o primeiro gráfico aqui, é uma contextualização. Tela aqui para nós, olha só. Abate sanitário ou mortes diretas por conta da peste suína africana. Entre 150 milhões até 200 milhões de cabeças. E aí você em casa está se perguntando o que isso representa. De acordo com o Rabobank, lá na China tem 360 milhões de cabeças. Produção de carne suína na China vai cair quanto? Quanto, senhores? Vai cair cerca de 30% em relação à produção. E aí você está em casa, deve estar se perguntando, mas Fabiano, e quanto que é de produção de carne suína lá na China? Eu já até respondi. Olha só, a China, de acordo com dados oficiais, cruzados com levantamentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, produz 52 milhões de cabeças, ou produziu no ano, 52 milhões de toneladas, perdão, no último ano, em 2018. Então, olha só, se você considerar aí 30% a menos, a China vai ter uma produção, neste ano de 2019, de 38 milhões de cabeças. E aí que eu digo que há oportunidades. É claro que essas oportunidades estão para o mundo todo, mas o Brasil tem uma situação, um cenário extremamente especial para isso. Eu já vou adiantar que não é possível nenhum país, nem o mundo todo, conseguir ter um excedente de 10 milhões de toneladas de carne suína. Isso não existe. Brasil, Estados Unidos, outros países produtores de carne suína vão ter que produzir mais, isso é possível, mas a China vai ter que consumir outras carnes, não há dúvida sobre isso. Carne de frango, carne bovina, essa é a expectativa. E aí, neste cenário, eu trago agora um quadro que mostra pelo menos 4 itens que foram levantados aqui pela equipe do Canal do Boi, do Agricultura BR, para contar ao senhor o que deve acontecer nestes cenários. Veja comigo. Primeiro tema, olha só, considerações em torno da carne suína. O mundo não tem o excedente de 10 milhões de toneladas de carne suína, mais ou menos o que a China vai deixar de produzir. Então, se cai 10, se cai 12, aí de 10 para 12, o estrago já está feito. O que acontece? Não é possível ter um país que consiga fazer isso. Então a China vai ter que comprar carne suína. Já está comprando. Já é clara a situação chinesa. Por lá na China, pelas informações que nós estamos tendo, e em breve você vai ter aqui uma entrevista com a Dido Agrícola do Brasil, que é ligado ao Ministério da Agricultura e também ao Ministério das Relações Exteriores, no Agricultura BR. Você vai saber o seguinte, que por lá há uma pressa, uma aceleração entre os produtores de suínos em mandar esses animais para o abate. Por quê? Porque há um temor enorme do seu rebanho, do rebanho dessa pessoa, ser contaminado também pela peste suína africana. Vamos ao segundo item, estudos do Agricultura BR do Canal do Boi. Olha só, a China vai precisar comprar mais carne suína, que é a mais consumida do país, como eu já disse, mas também bovina e de frango.
Não tem como alimentar a China só com carne suína 10, 12 milhões de toneladas. Não é possível. Eles vão ter que comprar carne de frango e vão ter que comprar carne bovina. Terceiro item, veja na tela comigo. Olha só, coloca aí. Considerações em torno da carne suína. Isso vai afetar a soja. Olha só, ligeira redução na aquisição de soja pela China. Vai continuar comprando muito mais do Brasil. Fui eu que escrevi isso aqui. Eu estou dizendo o seguinte, que é uma redução, você já está percebendo aqui alguns levantamentos, mas é uma redução muito pequena, uma ligeira redução. E vou dizer mais, a China vai continuar comprando o maior volume de soja disparado, é aqui do Brasil. Por quê? Não dá para confiar nos Estados Unidos quando o assunto é algo tão importante, tão delicado como alimento. Você confiaria nos Estados Unidos, que a qualquer momento levanta uma barreira e aí tem essa situação de fornecimento? Então, Estados Unidos vão voltar a vender volumes maiores, mas nunca mais, em relação, pelo menos do nosso ponto de vista, nunca mais naqueles volumes. Vai continuar sendo muito mais disparado do Brasil. Quarto elemento, ou quarto fator, veja só conosco aqui. Brasil deve ter o maior processamento de soja e milho. Então, aqui, eu estou conversando com 2 ou 3 tipos de produtores diferentes. 4 produtores diferentes. Quem produz suíno, principalmente, ou que pode produzir, cadeia produtiva da carne de frango, da carne bovina e também de grãos. Porque quem produz soja, normalmente também produz milho. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Que não tem como compensar também uma queda mais expressiva se houver. A gente não acredita nisso. Mas se houver, não tem como compensar tanto assim, mas vai ter um processamento maior de soja no Brasil. O que ele não compensa são os valores, porque você perde aquele fator internacional que muitas vezes acaba beneficiando. O dólar, por exemplo, tem sido a salvação da lavoura nesse ano de 2019 para quem comercializa a soja. E agora, eu falo a respeito de por que o cenário está sendo desenhado muito favorável ao Brasil. É muito favorável ao Brasil, mas não é o Brasil, por enquanto, que está faturando essa situação. Pelo menos até o mês que vem. Sabe por quê? No próximo mês, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, ela vai à China. E nessas conversas com os chineses, Tereza vai buscar abertura de mercado. Vai buscar novas habilitações de plantas, de carne suína, de frango e bovina. E olha, pelo que tem sido comentado pelo embaixador chinês no Brasil, é muito provável, é certo que isso vai ocorrer. E principalmente em relação à carne suína, com habilitações fora do estado de Santa Catarina. E isso é de extrema relevância. Por enquanto, quem tem faturado com essa situação, pelo menos nas 2 últimas semanas, são os Estados Unidos. É por isso que eu vou trazer um dado aqui da última quinta-feira. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em seu relatório de vendas e exportações, trouxe, mais uma vez, um volume bastante expressivo de vendas de carne suína norte-americana para os chineses. Esses dados eu considero importantes porque mostra já a fragilidade no abastecimento de carne suína lá na China, no mercado chinês. Então, em 2 semanas, aí você considera aí 10, 9 dias úteis, em 2 semanas, a China comprou mais de 100 mil toneladas de carne suína dos Estados Unidos. Bom para os norte-americanos? Bom. Mas é bom também em médio prazo para o Brasil, porque o mercado vai mostrando que a China vai ter que comprar carne. Vamos ver esses dados aqui, esses dados do Departamento de Agricultura norte-americano. Olha só, semana do dia 28 de março a 4 de abril, os norte-americanos venderam 77.700 toneladas de carne suína. Entre os dias 5 de abril e 11 de abril, norte-americanos venderam 23.500 toneladas de carne suína. Gente, pode deixar na tela aqui, volta aqui para o estúdio um pouco. É um bom volume. Essa venda aqui do dia 28 de março até o dia 4 de abril, para se ter uma ideia, é a maior venda em uma semana da história dos Estados Unidos para os chineses quando o assunto é carne suína. Então, o mercado está quente. E isso mexe com diversas outras cadeias produtivas, principalmente complexos. Aí complexos da soja, das carnes e também do milho.